Olá, bem-vindos a mais um. E aí, professor? Bom dia, Walter. Bom dia, Martin. Bom, enquanto estávamos lá, eu me lembro que você estava prestes a fazer a sua apresentação quando veio a notícia de que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã. Sim, foi naquele dia mesmo que o ataque ao Irã começou. Nós pensamos em bater um papo sobre este assunto. Será que o mundo está em jogo? Será que ele vai acabar se unindo e os reis do mundo terão finalmente uma só mente para se livrar de algo que é problemático e incômodo neste mundo? Pestilentos. Oi? Pestilento, dizem eles, né? Sim, é o que eles dizem. Então, eles querem se livrar de algo que está sendo incômodo e problemático no momento. E eu fico surpreso com a retórica, com a forma como se dirigem a essas pessoas, como se elas não tivessem o direito de existir com a mentalidade que possuem. Agora veja, não estamos defendendo uma mentalidade ou a outra. Não é esse o ponto. É bom esclarecer isso. Sim, porque com certeza vão acusar a gente. Ah, vocês escolheram aquele lado. Não temos lado. Estamos analisando os acontecimentos sob a perspectiva profética. Muito bem, o que realmente está em jogo aqui e por que isso é tão importante? Podemos dizer que o mundo está em jogo atualmente. Porque o mundo inteiro vai tomar uma decisão e esta guerra é uma guerra religiosa. É uma guerra religiosa. Isso é a coisa mais importante a perceber. Do contrário, você se perderá em meio às questões políticas da coisa. Isso mesmo. Vamos explicar direitinho. E, de novo, vai haver pessoas que discordam da gente, pessoas que veem de outra maneira, mas em nenhum momento nós nos declaramos oráculos aqui, dizendo: olha, a gente tem a resposta definitiva para tudo isso. Não, a gente só tenta oferecer a nossa melhor estimativa em termos de perfil profético. Então vamos direto ao assunto, Martin, e ver aonde isso vai dar. E por que é uma guerra religiosa? E qual será o seu desfecho? Mas antes disso, precisamos orar, meu amigo. Com certeza, vamos lá. Como sempre, você começa e eu encerro. Então agora é o seu privilégio começar. Querido Pai Celestial, é realmente um privilégio. É um prazer conversar contigo e trabalhar para o Senhor. Estamos vivendo tempos tão importantes e pedimos que o Senhor nos guie e nos conduza. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo, Martin, vamos dar uma olhada nessa imagem. É uma representação hipotética do reino final de Deus na Terra, não é mesmo? Este reino aí é contrário a outro reino, que é o reino do diabo, certo? É o reino atual do inimigo de Deus. E se interpretarmos a Bíblia corretamente, vemos que os reis do mundo estão em conluio com esse reino do inimigo, levantando-se contra o reino de Deus, porque eles guerreiam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer. Assim, o conflito final se dá entre a escolha desses dois reinos, destes dois reis. Um é o reino desta terra e o outro é o reino celestial, que será estabelecido pelo próprio Cristo. As batalhas do Antigo Testamento servem como um exemplo para o confronto final, certo? Assim, todo apoio terreno será cortado e você não poderá comprar nem vender caso escolha obedecer às regras e regulamentos do reino de Deus, já que estes contrariam os regulamentos e leis do reino de outro rei, que é representante do dragão, o inimigo de Deus. Você acabou de falar muita coisa aí, e já foi um bom resumo. Sim, vamos analisar mais a fundo? Sim, por favor? Muito bem, então basicamente a Bíblia fala sobre o anticristo, o chifre pequeno, o poder de Daniel 7, que também é o poder de Apocalipse, capítulo 13.
que governou o mundo na Idade Média e recebeu uma ferida mortal. Essa ferida mortal será curada e os reis do mundo lhe entregarão o seu poder, quando ele novamente governará o mundo em termos de moralidade. Por meio de um intermediário. Sim, por meio de muitos representantes, mas eles entregarão seus poderes a ele. E a marca de autoridade deste rei, como já mostramos aqui, é o domingo. Haverá um grande debate entre o domingo e o sábado. E se você não aceitar o dia desse rei, você estará rejeitando a autoridade dele. E, finalmente, será sentenciado à morte. Aliás, com relação a essa guerra, não há basicamente um decreto de morte contra uma determinada ideologia. Então, deve haver algo de errado com a ideologia. Ela não se encaixa na estrutura vigente, certo? Vamos analisar. E sabemos que o mundo inteiro se levantará contra Cristo. Apocalipse 13, versículos 3, 12, todas essas questões. Também Apocalipse 17. Aí vemos que há um conflito entre o dragão e Cristo, contra Cristo e seus representantes. Então será pronunciado um decreto de morte contra aqueles que não querem aceitar a autoridade da besta. Isso está em Apocalipse 13, versículo 15. E o que o povo de Deus pode fazer nessas circunstâncias? Eles não têm mísseis. Não possuem mísseis balísticos, eles não possuem urânio enriquecido. Eles não têm essas coisas. A única coisa que eles têm é a promessa de que Deus cuidará deles. Tudo que eles podem dizer é o que lemos em 2 Crônicas, capítulos 20, verso 12. Ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Essa é a nossa única esperança. Nós seremos rebaixados ao nível dos párias. Seremos considerados a escória suprema do mundo. E qual será o nosso grande crime? Não nos submetermos às leis dos homens que se opõem às leis de Deus. Porque o remanescente guarda os mandamentos de Deus e se apega ao testemunho de Jesus. E isso fará com que sejam considerados os perturbadores das nações. Sim, os encrenqueiros do mundo. Então, Martin, a única maneira de enfrentarmos a crise que se aproxima é nos lembrarmos de onde viemos e para onde estamos indo. Sim. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é o Criador e nós as criaturas. Ele não ergueu um memorial para a criação. Sim, em Gênesis 1. E isso não nos lembra de nossa origem. Está em Êxodo 20. Lembra-te do sábado. Lembra-te do dia do sábado. Somente quando entendermos nossa total dependência e não encontrarmos nada em nós mesmos que nos recomende, poderemos verdadeiramente descansar nele. Este é o significado do sábado, é o sinal de que reconhecemos que ele é o Senhor que nos santifica. Então é um preceito muito, muito importante. Se você tentar esquivar-se dele, você estará esquecendo sua origem, sua dependência e a sua própria existência. Veja, é algo bem triste. Se a Bíblia é clara sobre o sábado, e é muito clara mesmo, eu nunca vi nenhum versículo sobre o sábado que seja obscuro, ou que você tenha que interpretar o que está sendo dito. Não, é claro como a luz do dia. Sendo assim, para rejeitar o sábado, como muitos fazem, é uma ginástica textual. Eles distorcem versículos que não têm nada a ver com isso. Vamos analisar esse versículo em Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Além disso, eu lhes dei os meus sábados. O argumento do mundo evangélico e do papado é que isso se aplica somente a Israel. Exatamente. Mas o sábado não foi dado a Adão? Claro que foi. Não havia nenhum judeu na terra quando o sábado foi instituído. Adão estava lá. O sábado foi dado para a humanidade. Sim, isso mesmo. Muito bem, Martin. Ele é o oleiro e nós somos o barro. E, de certa forma, ele teve que assumir um papel de vaso terrestre para que pagasse o preço por nós, já que Deus não pode morrer.
e a humanidade tinha que morrer. Assim, a divindade se misturou com a humanidade, de modo que, na humanidade, a divindade pudesse pagar o preço. Que história incrível! Além disso, eu lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, o sábado não é apenas um memorial da criação, mas também um memorial da salvação e de como nós fomos santificados, colocados de volta em harmonia com princípios de Deus. Não há como transferir o sábado para outro dia. Muito bem, Martin. Ascensão do dominionismo cristão. Temos aqui dois reinos contrários um ao outro. Os dominionistas, e veja, há muitas formas de dominionismo. Existem muitas formas de teologia nas quais ele se desdobra. Assim, todos podem desfrutar um pouquinho do dominionismo. Sim, todos podem ser satisfeitos. Todos podem pegar um pedacinho que lhe convier melhor. Uma das teorias é a que a igreja cristã será arrebatada, ficando apenas os judeus e os gentios aqui. Eles ficarão aqui por 1000 anos, até que todos se convertam. E então o reino de Deus será estabelecido. Portanto, pelos próximos 1000 anos, não haverá igreja cristã nenhuma aqui na Terra. Esta é uma visão, e não é a católica. A visão católica é amileniarista. Não existe milênio. Ora, mas se não há milênio, como isso vai se desenrolar? Bem, a igreja dominará o mundo. Para sempre? Para sempre. Esta é outra visão. Agora, os evangélicos acreditam que haverá um milênio. Como será então na visão deles? Bom, parte diz que a igreja vai ser arrebatada, já outra parte diz, não, será de outra forma. A igreja vai governar. Ela vai permanecer aqui na terra. Ela vai mandar. Mas, naturalmente, ela só poderá fazer isso nas áreas cristãs. Os judeus terão que se mudar para a Palestina, onde eles a governarão. E as nações vizinhas terão que manter os seus sistemas por 1000 anos. E, finalmente, como acreditam pessoas como o pastor Douglas Wilson, que inclusive disse na nossa entrevista, ainda levará uns 250 anos até que a igreja finalmente converta todo o planeta. Então, em algum momento, isso vai acabar acontecendo. Mas a questão é que o poder dominante na Terra será o cristianismo. Isso é basicamente os 10 chifres, certo? Sim. E se você não aderir às regras deles, você será eliminado? Eliminado. O surgimento do dominionismo cristão. Jerry Falwell queria preparar a América para o fim do mundo. Ted Cruz e seus apoiadores evangélicos querem dominar a América. Isso aconteceu antes das eleições, mas era a mentalidade que eles tinham na época. Cruz, que sugeriu que poderia se candidatar novamente em 2024, representa uma visão de mundo evangélica mais recente e ascendente, bastante diferente do dispensacionalismo. É o dominionismo cristão. O dominionismo cristão é a crença de que os cristãos devem assumir o controle moral, espiritual e eclesiástico da sociedade. E esse é um dos pilares do poder dominante hoje. E se você unir a isso o catolicismo... Sim, era isso que eu queria dizer. Isso é catolicismo disfarçado de protestantismo. É um catolicismo protestantizado. Isso mesmo. Vamos dizer assim, né? Basicamente é o casamento entre o pensamento evangélico e o católico, correto? Aliás, os luteranos tinham a mesma opinião que os católicos. Em outras palavras, não existe um milênio específico. Mas, como a Bíblia é muito clara sobre o assunto do milênio, houve esse casamento aí. Então, eles ainda defendem a existência do milênio, mas a igreja estará no controle, e será a igreja que dominará a moralidade. E é para aí que estamos indo. É o que eles querem. Agora, Martin, estamos entrando em uma nova fase. Não existe mais um Departamento de Defesa nos Estados Unidos. Este foi mudado para o Departamento de Guerra.
E o ministro da guerra é uma pessoa interessante. É o Pete Hegseth, que foi escolhido para ser ministro. Ele tem umas tatuagens muito interessantes que mostram as suas raízes na cavalaria católica. Ele escreveu um livro chamado A Cruzada Americana. As cruzadas foram empreendidas para obter o controle de Jerusalém e, basicamente, seu objetivo era lutar contra o mundo muçulmano, etc, etc, e ter o controle sobre Jerusalém. Eu acho interessante ele ter mudado o nome do ministério para Ministério da Guerra e esteja tentando inserir essa mentalidade específica, ou seja, a cruzada americana. É isso que ele quer implementar hoje. Pois é, antes era o Ministério de Defesa e agora é de ataque. Hoje é o Ministério de Ataque. E agora eles lançaram uma nova moeda de 10 centavos. Obviamente, é para comemorar o 250º aniversário da nação americana. Veja como será a aparência dessa nova moeda. É muito fascinante porque o verso dela, do dime americano, tem uma águia, que é o símbolo dos Estados Unidos. Agora, todos sabem que a águia também era símbolo de Roma. Sim, e eventualmente os nazistas também adotaram a águia. Então, basicamente, é a águia romana. Muito bem, Martin. Curiosamente, a águia costumava carregar flechas em uma garra, representando o ataque, e em sua outra garra costumava levar o ramo de oliveira, que simboliza a paz. Agora, porém, o ramo de oliveira foi removido, e eles deixam isso bem claro na moeda. Bom, a frente da moeda também é interessante. Segundo eles, esta mulher é a Dama da Liberdade, da Estátua da Liberdade. Ela está um pouco masculinizada, não concorda? Afinal, Lúcifer é androgênico, ele é as duas coisas. Bom, no novo desenho da face, uma determinada Dama da Liberdade está virada para a direita, enquanto o vento empurra mechas de seu cabelo para a frente. Ou seja, o vento está a seu favor. Ela está se movendo rapidamente. Já no verso, uma águia em voo carrega flechas em suas garras, em um dos pés, e olha para trás. Já a outra garra, notavelmente, não segura nada. A descrição desta moeda, feita pela Casa da Moeda dos Estados Unidos, diz que a águia com flechas representa a Revolução Americana e a luta dos colonos pela independência. No início, havia 3 colônias originais nos Estados Unidos. Hoje são 50. Eles queriam aumentar para 51 ou 52, incorporando o Canadá e a Groenlândia. Mas, enfim, não importa. O número 13 era o número original. Mas uma flecha também é símbolo de guerra. Então, paz por meio da força. Mas o objetivo deles é a liberdade. Não há paz nessa moeda. Só existe a força. Agora, se compararmos a moeda de 10 centavos antiga, nela tínhamos Roosevelt, o presidente Roosevelt, na frente da moeda. E atrás havia a oliveira. Mas agora eles colocaram a face desta dama, entre aspas, que está usando um tipo de chapéu interessante ali, não é? Você já viu esse chapéu antes? Sem dúvida, há uma semelhança muito, muito grande com o deus Pan. Esse chapéu é o chapéu frígio. Sim, é o chapéu frígio. E já estudamos aqui o simbolismo desse chapéu. Na verdade, trata-se de adoração a Lúcifer. E na moeda antiga, você tinha a chama da liberdade, que no ocultismo também é a chama de Lúcifer. E, para quem não sabe, a estátua da liberdade, com aquela coroa ao redor de sua cabeça, é a estátua de Mitra. Agora, como é um ser androgênico, ela é masculinizada, mas também traz traços femininos. Esta figura aqui, portanto, traz uma feminilidade masculinizada. Bom, vamos agora à maçonaria e ver o que eles dizem a respeito de simbologia. Os símbolos possuem 2 significados: o esotérico,
que é o interno, e o exotérico, que é o externo. O significado esotérico é o original, o verdadeiro, que apenas alguns compreendem, que é protegido por essas pessoas. Já o significado exotérico era a explicação inventada ou modificada, destinada às massas. Os mistérios sagrados, que são frequentemente mencionados em conexão com muitas religiões antigas e que eram cuidadosamente guardados pelos iniciados, diziam respeito aos significados esotéricos nas religiões de tempos anteriores. Esses mistérios sagrados muitas vezes eram meramente continuações das formas mais simples de culto sexual primitivo praticadas por alguns escolhidos. Muito bem, isso explica os aspectos androgênicos da questão. Assim como a figura de Baphomet, que é masculino e feminino, e a religião de Lúcifer também é uma adoração ao sexo. Bom, vamos falar dos Cavaleiros Templários agora. Assim como todos os outros grupos secretos, eles também agem assim. As ordens e associações tinham duas doutrinas. Uma delas era interna e reservada aos mestres, que era o joanismo. Já a doutrina externa, para as massas, era o catolicismo romano. Quem diz isso é o livro maçom Morais e Dogma, que é praticamente a Bíblia da maçonaria, escrita por Albert Pike. Aliás, esse livro foi canalizado, foi ditado pelo próprio Lúcifer, o diabo. Muito bem, o que é o joanismo? O joanismo é uma referência a João Batista, certo? E o que aconteceu a João Batista? Foi decapitado? Certo. Mas amando de quem? Bem, amando da igreja e do Estado. Certo. A senhora nessa história representa a igreja. O nome dela era Herodias. Ela mantinha um relacionamento ilícito com o rei. Isso representa, portanto, a relação ilícita entre a igreja com o Estado. Mas havia uma filha também. O nome dela era Salomé. Ela dançou e seduziu o rei. E a Igreja Católica Romana não se intitula a mãe de todas as igrejas? Sim. Ela não diz que as outras igrejas não são irmãs, mas filhas dela? Sim. O Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, disse que as outras igrejas não são irmãs, são filhas. O que implica que as igrejas protestantes são filhas da Igreja Católica. Bem, qual igreja está dançando diante dos reis hoje? Não são as igrejas protestantes? São os evangélicos. Aham. Tem lá o departamento religioso e tudo mais. E seria possível eles pedirem a cabeça de João Batista? Sim. Joanismo. Muito bem. O joanismo tem esse nome porque João Batista perdeu a cabeça. Isso é uma celebração da vitória de Satanás sobre aqueles que anunciam a vinda de Cristo e do seu reino. Houve o primeiro Elias, depois o segundo Elias, que foi João Batista, e o terceiro é a igreja hoje. Portanto, o joanismo é, na verdade, um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo e seus seguidores. Representa a vitória do reino de Satanás sobre o reino de Cristo. Bem, há uma igreja muito importante lá na Alemanha, onde os líderes políticos se reúnem para tomar decisões políticas. É curioso que eles sempre escolhem lugares assim, não é? Eu encontrei essa estátua do lado de fora, no pátio. Ela supostamente representaria um bom pastor com as suas ovelhas. É o que eles dizem, né? Eles declaram que esta é a estátua de Davi como pastor. Agora, o curioso é que ele tem uma flauta de Pan na mão. Ora, Davi não tocava flauta de Pan. Davi nunca tocou flauta de Pan, ele tocava harpa. Então, essa é uma representação do lado bom, do lado branco, digamos assim, do deus Pan tocando a sua flauta de Pan, fingindo ser como Cristo, ou seja, o bom pastor. Eu pensei sobre isso e disse, bom, se este é o Pan,
Então, em algum lugar nesse edifício, eu deveria encontrar o seu lado maligno, oposto, yin yang. O seu lado oposto é o bode com a flauta de Pan. E lá está ele, sentado em cima de um dos pilares. Ali está o deus Pan com seus pés de bode, que representa o lado maligno dele. Então, Martin, isto é a adoração do bem e do mal, é o conhecimento do bem e do mal, é a adoração a Lúcifer. E é retratado de forma muito clara. Você também tem uma representação do deus Janus, de duas cabeças. Você pode ver uma virada para a outra, o lado bom e o lado mal, o lado branco e o lado negro, magia branca, magia negra, bruxa branca, bruxa negra, tudo isso misturado. Mas o que o deus Pan está fazendo nesta moeda dos Estados Unidos? Bom, se voltarmos à história, até o obelisco negro de Salmanassar III, vemos o rei Jeú prestando homenagem ao rei Salmanasar. O triste de tudo isso, Martin, é que Jeú era um rei israelita, não é mesmo? E aqui está ele curvando-se diante de Salmanassar e usando o chapéu frígio, veja lá. E este chapéu frígio é um símbolo de liberdade. Você pode governar contanto que seja submisso à autoridade maior. Então, você pode governar, ainda assim é um súdito. Estas figuras aqui atrás estão prestando homenagem e todos eles têm o chapéu frígio, que é um símbolo do culto secreto desta outra entidade aqui, desta divindade, que te concede liberdade para governar sob condição. Sim, que você se submeta ao bem comum, por exemplo. Agora, Deus também não concede liberdade sob condição? Sim. Sim, condição da obediência à sua lei. Então, Satanás, que quer ser como Deus, faz a mesma coisa. Portanto, essa história é muito fascinante. Curiosamente, esse tipo de chapéu encontrado ali no Pan também é encontrado em referências ao deus Mitra. A estátua da liberdade é, na verdade, uma representação do deus Mitra. Você pode ver que a estátua da liberdade tem um rosto masculinizado e carrega a tocha, que é a chama de Lúcifer, a chama da liberdade. Bem, o Senado dos Estados Unidos também tem como símbolo o chapéu frígio. O Departamento do Exército também tem o mesmo, como você pode ver aqui, que está sujeito a esta serpente. Você se sujeita à serpente, Martin? Não. Esta é uma doutrina interna, esotérica. Ela não é exotérica. Só os de dentro sabem. Só os de dentro sabem. Bem, a BBC disse que uma medalha comemorativa de ouro de 24 quilates foi feita para o presidente Trump, que foi cuidadosamente selecionada por um comitê federal. Uma moeda comemorativa de ouro com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovada por uma comissão federal de artes. A moeda de ouro de 24 quilates tem como objetivo marcar o 250º aniversário dos Estados Unidos em 4 de julho e retrata Trump com os punhos cerrados contra uma mesa. Isso não é um sinal de determinação? Sim, assim como as flechas da garra da águia. Não é um sinal de paz. Então a paz acabou? E a guerra começou. Martin, esta é a batalha final. É a batalha final. Se me permitem a ousadia de pegar a Bíblia em minhas mãos, eu poderia pegar a Bíblia azul agora. Eu vou pegar a minha. Boa, Martin. Vamos lá para Daniel capítulo 11. Nós falamos sobre esse rei que é o antítipo de Salmanassar. Sim, ele Ele é o rei da Síria e posteriormente foi sucedido pelo rei da Babilônia.
A Bíblia deixa bem claro que Roma é a Babilônia. Pedro se refere a Roma como Babilônia. Bom, ele é o rei do norte, embora outros possam discordar deste ponto. Mas cremos que ele é o rei do norte. Mas o que será que esse rei do norte fará no final? No versículo 36 é dito que o rei fará segundo a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete. O chifre pequeno é mencionado no capítulo 7 de Daniel. Ele tentou mudar a lei de Deus, fazia o que queria. Ele basicamente nega a autoridade de Deus, colocando a sua própria autoridade no lugar. Aí vamos para o 37. Ele não respeitará o Deus de seus pais, mas ele honrará o Deus das forças. Martin, isso aqui é muito interessante, porque se ele venera um Deus das forças, e ao olharmos as legendas aqui ou as explicações, vemos que se trata de um termo militar. É um termo militar. Então, ele tem o poder em sua mão. Ele tem esse poder militar. E ele se exalta acima de tudo, né? Mas há um detalhe a mais. Além de honrar o Deus das forças, ele força. Jesus, por outro lado, disse que ele atrairia os homens a ele. Já esse aqui age de forma diferente. Ele te força. Esse aqui força, enquanto Jesus atrai. São filosofias diferentes. Mas ele não apenas usaria ouro, pompa e glamour para fazer isso, mas também atuaria nas fortalezas mais poderosas com um Deus estranho. Ou seja, ele está lutando em nome de um Deus estranho. Segundo a Bíblia, no fim das contas, há apenas um Deus estranho, não é? É Lúcifer. Albert Pike e Madame Blavatsky deixam bem claro que Lúcifer é o Deus deles, é o Deus da maçonaria, embora digam outra história para os seus pobres iniciados. O verso 40 diz que no tempo do fim, que é onde estamos hoje, o rei do sul tentaria resistir, e já ensinamos aqui que o rei do sul é o secularismo, e basicamente há uma batalha entre a esquerda e a direita, se você quiser colocar isso em um contexto político. Mas o rei do norte viria como um furacão contra esta mentalidade secular, ou seja, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Então ele usará a economia e o poderio militar. Então não serve um departamento de defesa. Não, tem que ser de guerra. Um departamento de guerra. E ele entrará na terra gloriosa, expandirá e conquistará todas as nações. O verso 43 diz que ele terá domínio sobre os tesouros de ouro e prata. Quem controla a economia? Ele. Se não fizer o que eu mando, você vai tomar um tapa na cara. Tarifas. Tarifas. E de todas as coisas preciosas do Egito. Então, ele tem poder sobre a economia. Ele controla a economia como bem entende e a usa como arma. Além disso, ele possui poderio militar, é o que a Bíblia diz. Ele então armará as tendas do seu palácio entre os mares, ou seja, entre as nações, e no glorioso Monte Santo, ou seja, no reino de Deus. Ele vai se colocar no lugar santo. Ele é a abominação da desolação. E aí virá o seu fim. Não estamos longe de todas essas coisas. Certamente não. Então tudo já está engatilhado. Hoje já temos o departamento de guerra. Veremos a superação de qualquer obstáculo que se oponha no caminho deste rei, como já estamos vendo. Agora, quem será premiado com a Medalha da Liberdade por promover a liberdade religiosa? É interessante essa história de medalhas, moedas, a Dama da Liberdade. Mas quem está sendo homenageado lá? O manda-chuva. Ele mesmo. O Papa está sendo homenageado. Sendo assim, quem vai dar a medalha a ele? Os Estados Unidos. E ao lhe darem uma medalha,
não o estão reconhecendo como a entidade superior? Sem dúvida, Será que ficou claro? é como o rei Jeú diante de Salmanassar. Muito bem. Então ele é o Salmanasar. Ou seu antitipo, vamos colocar assim, o rei da Babilônia. E ele será homenageado no dia 3 de julho, ou seja, um dia antes do dia 4 de julho. O verdadeiro governante será reconhecido um dia antes do volta. A Bíblia diz que eles entregarão o seu poder a ele, certo? O Papa Leão receberá a 38ª Medalha da Liberdade anual do Centro Nacional da Constituição, na véspera do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos. A premiação reconhece o trabalho de toda a vida do Santo Padre. Isso é uma blasfêmia. Não existe nenhum santo, só existe um santo. Deus, não esse daí. A premiação reconhece o trabalho de toda a vida do Santo Padre na promoção da liberdade religiosa, força religiosa, Martin, porque ele é o Deus das forças, e da liberdade de consciência e expressão em todo o mundo. Como eles garantiam essa liberdade de consciência no passado, Martin? As pessoas tinham liberdade de consciência desde que essa consciência estivesse de acordo com a deles. Contanto que estivesse de acordo com o bem comum. Se não estivesse, eles usavam uns brinquedinhos de tortura em você até que você concordasse. E se não, te queimavam na fogueira mesmo. Muito bem. Tudo isso, Martin, de acordo com eles, está em harmonia com os ideais consagrados pelos fundadores da América na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, disse o Centro Nacional da Constituição. Martin, a Constituição americana não foi escrita para se livrar da tirania da repressão papal na Idade Média? Sim, teve um pai fundador americano, disse que era para manter o banho de sangue na Europa longe dos Estados Unidos. Então essa liberdade religiosa é uma farsa, porque a liberdade religiosa está sujeita à obediência do que eles querem, do bem comum que é definido por Roma. Sim, todos têm que obedecer ao sistema deles. O jornal The Intercept diz que os líderes militares dos Estados Unidos veem a guerra contra o Irã como um plano divino de Deus. É uma guerra religiosa, uma reviravolta assustadora para o fascismo de Trump. O fascismo era o regime de Adolf Hitler e Mussolini. E Adolf Hitler deixou bem claro que ele introduziu os princípios dos jesuítas em seu regime. Na verdade, ele chamava Himmler de seu Inácio de Loyola. E houve encontros entre Hitler e o Papa daquela época. O Papa era inclusive chamado de o Papa de Hitler. Mas depois da guerra, o Vaticano organizou as coisas e todos os nazistas fugiram para a Argentina e outras partes do mundo. E um desfecho interessante desta guerra foi o fato de os judeus terem retornado à Palestina. Este caminho também foi aberto. Muito bem. Em primeiro lugar, a guerra garantiu que eles fossem expulsos. E depois da guerra, eles foram finalmente enviados para Israel. O Estado de Israel foi inaugurado em 1948, certo? 1948. E é interessante que os aliados tinham os meios para garantir que isso acontecesse. É quase como se os aliados tivessem concluído o trabalho que foi iniciado por outros ali na Europa. Muito bem. Não vamos falar sobre o Holocausto e esses assuntos, vamos apenas analisar o resultado. Eis aqui um resultado. Agora, de quem era a teologia que defendia o retorno dos judeus à Palestina? Era a teologia jesuíta? Sim. A Bíblia fala sobre isso lá em Gênesis 15, mas se refere a um tempo anterior. Não agora, em 1948.
Não, porque Jesus disse claramente: a sua casa será deixada deserta. E Paulo afirmou: era necessário que esta mensagem fosse pregada a vocês, mas visto que vocês se consideram indignos de recebê-la, nós a pregaremos aos gentios. Assim, o evangelho foi levado aos gentios. E ambos os judeus que aceitaram Cristo como o Messias e os gentios se tornaram Israel espiritual. E o Israel literal deixou de ter qualquer papel a desempenhar. Mas a doutrina do dispensacionalismo não enxerga dessa forma, que, por sua vez, é uma doutrina jesuíta. Então, você tem essas três religiões monoteístas. Temos o cristianismo, depois o judaísmo e, finalmente, o islamismo. Já discutimos a relação entre o catolicismo e o islamismo em tópicos anteriores. Não vamos fazer isso de novo. E uma vez que existem esses três sistemas, eles criaram o que chamam de acordo abrâmico. Não dá para chamar isso de acordo cristão, só pode ser abrâmico. Porque nesse acordo, Jesus não é o centro. Isso, Abraão torna-se o centro. E assim você pode ter um sistema dominionista cristão em terras cristãs, um sistema dominionista islâmico em terras islâmicas e um domínio judaico em um recém-criado Estado de Israel, que foi, aliás, financiado pela maçonaria e foi apresentado de maneira maçônica. Essa é a história. E, segundo esse artigo, os Estados Unidos estão travando uma guerra religiosa. É muito importante entendermos isto. Pelo menos é assim que dezenas de comandantes militares fanáticos dos Estados Unidos entendem o ataque ilegal do presidente Donald Trump ao Irã. Uma batalha messiânica para provocar o retorno de Jesus Cristo. Isso também é uma distorção. Porque, sim, este pode ser o objetivo final, mas enquanto isso, durante o milênio, a igreja vai governar. O presidente Trump foi ungido por Jesus para acender a chama do Armagedon no Irã e marcar o seu retorno à Terra. Disse um comandante militar à sua unidade de combate, que poderia ser enviada para lutar no Irã a qualquer momento, segundo uma denúncia supostamente apresentada por um dos oficiais da unidade a um grupo de fiscalização militar. Então eles estão encarando isso como uma guerra religiosa. A Fundação para a Liberdade Religiosa Militar afirma ter sido inundada com mais de 200 ligações em dezenas de instalações militares, incluindo 110 denúncias registradas entre a manhã de sábado e a noite de segunda-feira, relatando que seus comandantes invocaram discursos extremistas semelhantes ao messianismo sionista cristão ao justificar a guerra não provocada contra o Irã. Muito bem, Martin. Então, o que há no Irã que se encaixa nesse quadro? É o Irã que está impedindo que aquela área faça parte dos acordos abrâmicos. Sim, porque eles são muçulmanos xiitas. E os xiitas acreditam que os seus imãs, ou seja, seus líderes religiosos, têm que ser descendentes diretos de Maomé. Enquanto que os muçulmanos sunitas acreditam que qualquer líder escolhido representa o Islã. Ele não precisa ser desta linhagem. Essa, então, é uma maneira exclusiva de encarar a liderança islâmica. Porque eles têm a ideia original dos jihadistas, que desejam a erradicação de todos os infiéis e descrentes. Isso inclui os judeus e os cristãos, certo? Ou qualquer outra forma de religião que não seja o Islã. Só que esse tipo de pensamento não se encaixa no clima ecumênico. Ele não serve o bem comum, Martin. Portanto, qualquer pessoa com esse padrão de pensamento exclusivista deve ser erradicada. Você deve exterminá-los da face da terra. É como uma sentença de morte.
Se você quer ser um líder e ainda assim insiste com essa ideia, você acaba se tornando um alvo, Sim, você vai ser marginalizado. isso. Não importa a sua religião. Não importa qual seja a religião. Se a sua religião disser que o seu caminho é o único caminho, você precisa ser eliminado. Não é isso mesmo? É o que estamos vendo? Muito bem. Hoje o alvo são pessoas armadas, com foguetes, possíveis armas nucleares, essas coisas. Mas muito em breve, o alvo será um grupo diferente de pessoas. E agora, veja, as pessoas não querem aceitar isso. Elas se perguntam o que há de tão especial nesse pequeno grupo de pessoas? Se eles podem fazer isso com este grupo, vão fazer a qualquer outro. Mas vamos nos certificar antes de que os políticos realmente acreditam que esta é uma guerra religiosa. Vamos ver o que o Graham tem a dizer. Os países árabes da região têm sido decepcionantes. Se as notícias da mídia forem verdadeiras, então os países árabes estão de acordo com isso, de acordo com a existência do Ayatollah iraniano. Então eu vou mudar minha opinião sobre a Aliança Árabe Mundial. Eu tenho sido muito otimista com os acordos abrâmicos. Mas isso de dizer algo a portas fechadas e outra em público vai ter que acabar. Eu liguei para os aliados árabes, cobrando que eles corrigissem isso. Este é o momento mais importante de mudança desde a queda do Muro de Berlim. Vão perder muito com isso, pois é uma guerra religiosa. E quem vai ganhar, no fim das contas, serão os terroristas islâmicos radicais que desejam matar todos os judeus porque Deus quis? O que estamos enfrentando agora é um momento de decisão que vai definir o rumo do futuro do Oriente Médio pelos próximos 1000 anos. É uma guerra religiosa do ponto de vista israelense ou apenas dos ortodoxos? A guerra no Irã, agora, do meu ponto de vista, é a primeira guerra fundamentalista religiosa mundial. O fundamentalismo judaico, fundamentalismo cristão e o fundamentalismo judaico lá no campo de batalha. Eu também tenho essa impressão. Pois é. Definitivamente eu tenho essa impressão sobre essa guerra. Por quanto tempo, Martin? 1000 anos? Não é uma frase milenianista? Com certeza? E quem vai definir o rumo dos próximos 1000 anos? Porque, de acordo com essa linha de raciocínio, todos esses poderes ainda estarão aqui. Sim. Mas o capítulo 2 de Daniel diz que Deus estabelecerá o seu reino e todos esses poderes serão removidos. Se tornarão pó como uma eira e o vento os soprará para sempre. É isso aí. Quantos desses reinos? Todos. Mas de acordo com essa teologia, eles ainda estarão aqui. Então, o que será definido para os próximos 1000 anos? De acordo com ele, uma teologia de coexistência, não é? Os acordos abrâmicos. Exatamente, o acordo abrâmico. O Irã não faz parte do acordo abrâmico. Veja, quem estabeleceu esse acordo abrâmico? Foi o Trump. Em nome de quem? Da Igreja Católica. A Igreja Católica está envolvida no acordo abrâmico? Sem dúvida. A igreja cristã que está sendo construída é deles. Ali, naquela área. Foi construída como uma catedral e não como uma igreja protestante, né? E já dissemos em inúmeras ocasiões que o acordo abrâmico é um pacto contra a expiação de Cristo, É por isso que ele foi mantido de fora. porque Jesus não pode estar nele. E já dissemos inúmeras vezes que a Igreja Católica não acredita na expiação, que Cristo morreu por você. Sim, eles acreditam que ele morreu como sacrifício perfeito em obediência perfeita, mas não por você. E por causa disso recebemos muitas críticas das pessoas. Alguns comentários diziam: mostre as provas disso. Ora, podem simplesmente assistir à palestra sobre expiação, que está em Darkness Before Dawn, uma série que fiz há alguns anos.
Nessa série há uma palestra chamada Expiação, onde eu listei todas as citações da Igreja Católica Romana, afirmando que a doutrina deles é exatamente esta. E se alguém ainda não acredita, considere a doutrina do purgatório. Exatamente. Porque no purgatório você paga pelos pecados que já foram perdoados. Ou seja, eles negam sim a expiação. Sim, porque isso vai contra o que Jesus disse. Eu lavei todos os seus pecados como se vocês nunca tivessem pecado. Ficarão sem mácula nem ruga por causa da justiça dele. Então, Martin, a expiação está claramente prefigurada no Antigo Testamento. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Havia a oferta queimada, onde basicamente a vítima, o sacrifício era queimado, simbolizando a morte de Cristo, que, por sua vez, vos liberta da condenação. Depois havia a oferta pelo pecado. Na oferta pelo pecado, você confessava seus pecados sobre o animal inocente que iria morrer, e ele morria em seu lugar. E aí os seus pecados eram perdoados. Também tinha a oferta de grãos. O grão também representa Cristo, que era esmagado, e como consequência, os armazéns de grãos estão abertos. Tudo isso retrata a expiação ali no Antigo Testamento. Mas a questão é que eles querem estabelecer um reino aqui, onde a moral cristã será exercitada em áreas cristãs, os 10 chifres. Já a teologia islâmica será praticada em terras islâmicas. Mas o Irã precisa entrar no bonde, assim como os outros. O pensamento radical deles, que não se encaixa nos outros, deve ser eliminado. E, finalmente, haverá o Estado judeu, com o seu terceiro templo. E o terceiro templo, é claro, é uma negação da expiação. Claro que sim. Pois é, porque todos os símbolos se cumpriram em Cristo, mas eles querem trazer a simbologia de volta. Exatamente. E isso é uma afronta a Jesus. Temos aqui uma conversa interessante entre Tucker Carlson e Piers Morgan. Acho que vale a pena darmos uma olhada. Sim, mas antes, um aviso. Nós não apoiamos nenhuma dessas pessoas. Ao mesmo tempo, é interessante ver o que o Tucker está dizendo e como ele está sendo tratado. Não é que estejamos escolhendo lados, mas é que essas coisas mostram para onde estamos caminhando. Qualquer pensamento diferente do da maioria será um problema. Eu critico o Shapiro e o Levin por perderem controle de suas emoções. E eu também perdi o meu. Não deveria ter dito o que disse. Já pedi desculpas e posso pedir de novo. Eu não odeio os sionistas cristãos, mas eu estou frustrado com alguns líderes evangélicos que não estão pregando o cristianismo, mas sim uma versão doentia, estranha e sectária dele. Esses homens estão colocando Benjamin Netanyahu à frente de Jesus. Isso não é cristianismo, isso é errado. E alguns deles são brutais. Eu aprendi por experiência própria. Franklin Graham, por exemplo, quando me encontrei com Trump, ele disse: acabei de receber uma carta de Franklin Graham te chamando de antissemita. E eu não acho que isso seja cristianismo. Bem, eu lamento que isso irrite o Ted Cruz. Quanto ao Ted Cruz, ele diz que está concorrendo contra mim à presidência. Olha, eu quase quero me candidatar só para concorrer contra o Ted Cruz, pois eu acho que o resultado seria mais ou menos como o da última vez. E, da minha parte, eu gostei muito, razão pela qual nunca tuitei sobre isso, porque eu guardo dentro de mim uma pequena faísca de alegria todos os dias, e eu lembro daquela conversa e sorrio. Martin, isso só demonstra que as pessoas estão confusas com a narrativa. Sim, elas estão. Há muitas narrativas por aí. Sim, existem múltiplas delas. Muito bem. Afinal, qual é a narrativa verdadeira? A verdadeira narrativa é a de que Cristo virá estabelecer o seu reino. O reino dele. E que todos esses reinos humanos desaparecerão. Mas isso não se encaixa com o que eles querem. Então, Ted Cruz, sendo dominionista e basicamente acreditando no ideal sionista, estando do lado sionista, onde os judeus poderão governar de acordo com as suas regras e ditames, bem, essas são as ideias que geram confusão no mundo, especialmente depois daquele famoso filme Deixados para Trás, que é o outro lado da moeda do pensamento jesuíta. Então, é tudo muito confuso. Eu consigo entender a confusão dele. E o Tucker
também tem muitas perguntas. Será que os verdadeiros judeus poderiam se manifestar? Quem são os verdadeiros judeus? Quem são os verdadeiros descendentes de Judá? E você pode se meter em grandes problemas quando começa a raciocinar assim. É provavelmente por causa disso que Franklin Graham o chamou de antissemita. É mesmo? Só porque o Tucker questionou a narrativa. Isso. Então, se você questiona o sionismo, você se torna antissemita. Será que é isso mesmo? Claro que não. Será que você odeia alguém só por questionar algo? Vamos ver o que o Ted Cruz tem a dizer sobre isso. Com relação à direita, eu posso dizer que eu vi antissemitismo nos últimos 18 meses na direita. Ele está crescendo, está ganhando força real entre os jovens. E está sendo divulgado por vozes conhecidas, sendo a maior delas Tucker Carlson. Creio que Tucker Carlson seja o demagogo mais perigoso deste país. E eu digo a vocês que hoje eu decidi que ele é meu adversário. Estamos vivendo uma crise existencial. Estamos vivendo tempos de transformação. O Norm acabou de falar sobre a importância da luta contra o antissemitismo. Mas ele também disse que estamos ganhando. E eu o aplaudo por isso. Porque eu quero ganhar. Mas eu não tenho certeza se é tão preciso dizer que estamos ganhando agora. Mas temos que lutar. Eu digo a vocês, na internet também existem fraudes em andamento. Há milhões de bots. Milhões dos chamados fantoches. São pessoas reais, que falam sobre outros assuntos, mas também abordam conteúdo falso e preconceituoso. Temos que combater tudo isso. Aliás, nas mídias sociais, temos que começar a identificar o país de onde foi feito aquele post. Porque há muitas postagens estrangeiras que fingem ser americanas na intenção de nos dividir. Eu sinto-me honrado por estar aqui para agradecer a todos os presentes, mas também para dizer que este não é o fim de uma batalha na qual podemos comemorar a vitória. Na verdade, é o início de uma batalha onde nossa nação, nossas crenças, nossa Constituição, os princípios que construíram a América estão sob ataque. E precisamos nos preparar para a batalha, ficar prontos e derrotar essa porcaria. Muito bem, vamos fazer uma pergunta. Ele está falando de uma guerra ideológica? Sim. E é aí que surge o problema. Quando alguém começa a questionar e a perguntar de onde vem a sua autoridade para fazer isso, de onde ela vem, estes passam a ser chamados de antissemitas e agora estão em apuros. Então, Martin, se você diz que, biblicamente, os judeus como Estado, como nação, não desempenham mais um papel hoje nas profecias bíblicas, seria isso antissemitismo? De acordo com ele, sim. De acordo com ele, sim. Bom, posso afirmar categoricamente que, de acordo com a Bíblia, a nação judaica hoje não desempenha mais nenhum papel, porque rejeitou o Messias. Agora, os judeus individualmente podem sim aceitar o Messias e tornar-se parte do reino de Deus. Não há dúvida sobre isso. A Bíblia é clara a este respeito. O Evangelho precisa chegar a todas as tribos, povos, nações e línguas. Isso inclui os judeus. Claro. E muçulmanos. E muçulmanos, hindus, budistas, shintoístas, todos eles. Então, nosso objetivo é levar o Evangelho a todos. O Evangelho é muito simples. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Obedeça os seus preceitos, torne-se assim parte do reino de Deus e automaticamente você fará parte do reino de Deus quando ele o estabelecer. Veja, o Tucker, como eu já disse antes, nós não apoiamos o Tucker, mas algumas perguntas que ele fez são legítimas. Sim, são perguntas legítimas. A única coisa que ele quer saber é quem são os judeus hoje. E só isso já é o suficiente para o perseguirem. Você viu o que o Ted Cruz disse? Temos que monitorar as pessoas nas redes sociais. Temos que saber de onde elas estão postando. Correto? Vamos analisar esse debate e chegaremos a uma conclusão no final. Vamos ver o que o Tucker realmente disse quando ele confrontou Mike Huckabee sobre a relação com Israel. Vamos abordar essa questão.
Você recorreu a Gênesis 15, que faz menção a Abrão, que é antes de Abraão. É quando Abrão recebe de Deus a notícia de que seus descendentes herdariam a terra. E agora você me diga, como teólogo, se eu estou entendendo certo. Mas isso seria do Eufrates até o Nilo, certo? Eu entendo que é isso. E, basicamente, isso incluiria todo o Oriente Médio. Isso seria o Levante, seria Israel, Jordânia, Síria, Líbano. Abrangeria também grandes partes da Arábia Saudita, do Iraque. Eu não acho que seria tudo isso. Sim, seria um terreno enorme, mas a questão... Mas seriam muitos lugares que hoje são países. Mas essa área específica da qual estamos falando agora, Israel, é uma terra que foi dada por Deus, por meio de Abraão, a um povo que ele escolheu. Um povo, um lugar e um propósito. Podemos encarar dessa forma. O sionismo cristão, e voltemos do início... Desculpa, eu não vou deixar você sair da questão. Tá bom? Você disse 3 vezes que Deus deu essa terra a este povo. Sendo assim, é perfeitamente razoável perguntar de qual terra estamos falando. Porque acabei de ler em Gênesis 15, como já fiz muitas vezes, que essa terra se estende desde o Nilo até o Eufrates. Que basicamente é todo o Oriente Médio. Sendo este o caso, Deus deu essa terra aos judeus ou não? Você diz que sim. Então qual é a implicação disso? Será que Israel tem o direito a essa terra toda? Porque você está apelando para Gênesis. Você diz, essa é a escritura original. Tudo bem se eles ficarem com tudo. Mas esse não é o assunto do qual estamos falando hoje. Esse é exatamente o assunto do qual estamos falando Mas hoje. eu acho que... Você acha que tudo bem se Israel anexar a Jordânia toda? Eles não vão. Eles não estão pedindo por isso. Mas você está dizendo que a razão legítima pela qual Israel tem o direito de existir hoje, em parte, é pelo fato de Deus ter dado aquela terra ao seu povo. E ao consultar a mesma Bíblia que você lê, eu concluo que é um pedaço de terra gigantesco. Portanto, se Deus deu a eles aquela terra, eles têm o direito de tomá-la agora, pela sua definição, a menos que eu tenha entendido errado. Veja, você não entendeu. Eles não estão pedindo para tomar toda a terra de volta. Eles só querem, pelo menos, ocupar a terra que ocupam hoje, a terra na qual moram agora, o lugar que lhes pertence legalmente e que é um refúgio seguro para eles. Tá, deixa eu te perguntar. Você está explicando o que é o sionismo cristão e suas crenças teológicas. E você acabou de dizer que estaria tudo bem se Israel tomasse toda a terra de volta, ou seja, Jordânia, Síria e Líbano. Não é isso que eu estou tentando dizer. Então me explique por que você acabou de dizer isso. Seria uma afirmação um tanto hiperbólica, se é isso que você sente que eu disse, mas esse não é o tema. Então, existe um debate sério sobre este assunto. E vamos ser bem claros. O Israel moderno, o Estado de Israel moderno, é uma construção maçônica. Foi um plano da maçonaria. Quem é que controla as ordens maçônicas e sociedades secretas do mundo? Os jesuítas? Os jesuítas. E os cavaleiros de Malta e todos os seus cavaleiros secretos. Eles estão no controle. E a quem eles juram lealdade? Do Papa? Ao Papa. Podemos então afirmar que o Estado moderno de Israel é uma construção papal? Sim. Não se trata de algo bíblico, porque Israel consiste daqueles que aceitaram Jesus como o Messias. Se você está em Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Portanto, a nação, o país de Israel hoje, não tem papel bíblico nenhum a desempenhar, ainda que os dispensacionalistas acreditem nisso. Só para deixar bem claro. Então, a questão que devemos nos perguntar é a seguinte: por que criaram o país de Israel? Para concretizar seus planos. E qual é o plano deles? Explique, por favor. Qual é o plano? Por que Israel tem que estar lá? Bem, mais uma vez, tem que ver com o sábado. Ah, Porque, assim, eles poderão guardar o sábado de acordo com a Bíblia, enquanto que os de fora aderirão ao sábado de Roma. muito bem. É interessante que eles tenham uma lei sobre isso em seus outros escritos, Talmud e outros, que afirmam muito claramente que qualquer pessoa que guarde o sábado, assim como os judeus, merecem pena de morte.
Seria possível, então, que nessa ideologia, qualquer cristão que aceite o sábado e o guarde, assim como os judeus guardavam, do pôr do sol ao pôr do sol, neste caso, merecem pena de morte? De acordo com os escritos dele, sim. Mas a nação de Israel em si poderia continuar guardando a lei do jeito que estão, porque há algo muito importante faltando a eles. É o Messias. Eles não têm Jesus Cristo. E sem Cristo não há salvação, porque não há outro caminho para o Pai senão por meio de Jesus. Então, se eles não vão para o Pai que está no céu e que tem um filho, então a qual outro pai eles estão prestando lealdade? O pai da mentira. Essa é uma declaração forte que você fez, Martin, mas é bíblica, certo? Eles foram enganados. Foram enganados. Na verdade, eles sabem que estão sendo enganados, porque eles mesmos afirmam que ignoram a profecia das 70 semanas. Isso é triste. O tempo da profecia passou e o Messias não chegou porque vocês o ignoraram. Vocês o ignoraram. É por isso que ele não chegou. Então, Martin, temos essa situação em que temos um estado no qual os judeus continuarão a esperar pelo Messias, cumprindo as leis de acordo com a Bíblia, mas sem ter Jesus como centro. É como disse um dos membros do Sinédrio, eles preferem voltar para Auschwitz em vez de aceitar Jesus como Messias. E os muçulmanos? Eles aceitam Jesus como Filho de Deus, como Messias ou como expiação? Não. Não. Então eles se encontram na mesma situação. Então só funciona o acordo abrâmico para eles. O mesmo foi com... Os católicos, não é? Bom, agora eles criaram espaço para que todos esses sistemas religiosos coexistam pacificamente, graças a este acordo. Em uma fratelli tutti, uma irmandade. Irmandade daqueles que se opõem a Jesus como o único caminho. Certo? Os evangélicos estão muito confusos sobre essa questão. Vamos ver o que este homem tem a dizer. Então Deus escolheu o rei Saul e disse a ele: quero que você ataque preventivamente os amalequitas. Quero que você mate todos os homens, mulheres, meninos e meninas. E eu não quero que você tenha que explicar isso ao Congresso. Não quero que explique isso a ninguém. Quero que você faça o que for necessário para preservar o meu povo por mais algum tempo na face da terra. Ora, se Saul fizesse isso hoje, o mundo inteiro se voltaria contra ele. Mas quando Deus faz parte de algo e o homem não se importa com o que o mundo pensa, ele está obedecendo aos ditames do próprio Deus. Quando Deus escolheu Donald Trump, o Irã se tornou para os Estados Unidos o que Amaleque foi para Israel. A mesma coisa. O que você acha disso, Martin? Essa foi uma declaração fortíssima que ele fez. Pois é. Será que o Donald Trump tem conselheiros cristãos? Ah, ele tem um ministério inteiro dedicado a isso lá na Casa Branca. E ele não está fortemente alinhado com a liderança católico-romana? Sim, está. Então, Martin, ele está agindo por conta própria ou seguindo algum conselho? Ele certamente tem muitos conselhos para seguir. Muito bem. Martin, a questão é: existe uma mentalidade de que qualquer ideologia que se oponha ao estabelecimento desta aliança terrena e de um reino, na qual os reis do mundo estão se voltando contra Cristo, como sendo o único e soberano governante, irá sofrer opressão. Já vimos o que esse evangélico tinha a dizer, agora vamos ver o que o dominionista tem a dizer. A maioria das pessoas hoje em dia diria: bem, a Idade das Trevas foi terrível, eles queimavam as bruxas, todo mundo era oprimido pelo cristianismo, pelo clero,
Era uma época terrível, foi uma era terrível da humanidade. Mas naquela época, a maioria das pessoas discordaria disso. Durante séculos, a maioria diria: não, o cristianismo é grandioso. Nós amamos a Cristo, amamos a igreja dele. Estamos fazendo progressos incríveis. Na verdade, nós repelimos as trevas, expulsamos demônios, espíritos demoníacos literais das tribos do norte da Europa e lugares da América. Você sabe, tudo isso. Então, estamos fazendo um progresso incrível, descobertas incríveis, novos mapas, inovações, invenções. Então, eu sou da opinião de que a Idade das Trevas, na verdade, é uma operação psicológica. A Idade das Trevas, na verdade, foi a Era de Ouro. Na verdade, o Iluminismo foi a verdadeira treva que veio sobre nós. A verdade é que o Ocidente hoje vive numa Idade das Trevas. Aqui estão 5 critérios para se poder votar. Primeiramente, a pessoa deve concordar que os Estados Unidos é uma nação cristã. Ela precisaria fazer uma profissão pública que tenha fé cristã para sim poder votar. Então, o primeiro requisito antes de abordar qualquer outra coisa é a fé da pessoa. Religião. Ela tem que ser cristã. Bom, mas que tipo de cristão? Um cristão que siga algum credo histórico. Ele deve afirmar isso publicamente. Deve afirmar publicamente o credo de Nicéia e o credo dos apóstolos. E quanto aos católicos, poderiam votar? Sim. E quanto aos ortodoxos orientais? Sim. E quanto aos batistas, anglicanos, episcopais e presbiterianos? Sim. E quanto aos mormons? Não. São uma seita. Então não. Eles não acreditam que Jesus seja o Criador. Eles acreditam que ele foi o primeiro ser criado. Eles creem que ele foi o primeiro ser criado, não o Criador. Eles não são trinitários. Sendo assim, não poderiam votar. Eles não são cristãos. Testemunhas de Jeová, a mesma coisa, não são cristãos. Adventistas do sétimo dia não são cristãos. São uma seita. E os muçulmanos? Sem chance. E quanto aos judeus? Sem chance. Hindus? Sem chance. Ateus? Sem chance. E quanto aos descendentes de europeus brancos que veneram Thor? Sem chance. Tem que ser cristão. Então ele disse que você não pode ser politicamente ativo a menos que pertença ao sistema. Sim, e ele excluiu especificamente os adventistas do sétimo dia, os mormons, testemunhas de Jeová e todos os demais. Correto. Mas ele aceita a Igreja Ortodoxa e os católicos porque estes aceitam os mesmos credos. É interessante que, como já discutimos, os ortodoxos e os católicos discordam sobre o credo de Nicéia, particularmente com relação ao papel específico de Jesus Cristo. Então, mesmo que discordem, podem fazer parte do sistema. Mas, por outro lado, os adventistas, que creem na realeza de Cristo, não podem fazer parte, porque, segundo eles, não são cristãos. Então, é assim que eles pensam. E quem será marginalizado? Quem se opõe a eles? Aqueles que não se encaixarem no sistema. Mas se você ceder às exigências do sistema, tudo bem. Se você for contra isso e disser que não aceitará a lei que os cristãos estão implementando, pelo fato de aceitar a lei somente como está na Bíblia, quem se torna o seu inimigo? Todo mundo. O Estado. Os judeus se tornarão seus inimigos, porque eles não te permitem guardar o sábado se você não for judeu. Os cristãos ficarão contra você, certo? Porque você tem que guardar o domingo, não pode guardar o sábado. E quanto aos mormons, Martin, eles não guardam o domingo? Então poderiam receber a marca na mão. E ficariam muito felizes em se encaixar no sistema. E quanto aos testemunhas de Jeová, não fazem o mesmo? Simplesmente negam a divindade de Cristo, certo? Então, Martin, temos aí um sistema no qual um grupo apenas que aceita a divindade de Cristo, aceita a realeza de Cristo, aceita o governo de Cristo e aceita a expiação de Cristo e aceita a obediência à lei dele, porque Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, são rejeitados como cristãos. O que se torna os outros, então? Não seriam Babilônia, que caiu por se recusar a aceitar tudo o que a Bíblia diz? Muito bem. Martin, isso vai ficar muito interessante. Vamos seguir.
John Gill defende que ambas as tábuas da lei sejam autoritativas, incluindo os primeiros 4 mandamentos, porque estes têm a ver com a nossa relação com Deus. Por exemplo, sábado, 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 não usar o nome de Deus em vão, etc. Então a primeira tábua também seria vinculativa e deveria se tornar lei e ser respeitada pelos juízes civis. Então os juízes não deveriam apenas legislar sobre coisas como roubo, como não matar, esse tipo de coisa. O magistrado deveria também legislar de forma a garantir que em nosso país não se cometa blasfêmia. Martin, ele disse com todas as letras que querem legislar os 10 mandamentos, inclusive a primeira tábua da lei. Só que o dia de descanso será o domingo. Sim. Douglas Wilson também disse isso claramente. Douglas Wilson disse a mesma coisa. Vale a pena revermos isso. Até que ponto você é adepto do incrementalismo? Por acaso, para você, os políticos deveriam chegar ao poder e fazer coisas extraordinárias, como legislar o sábado e tudo isso? Ou você acha que não é para tanto? Na verdade, você não precisa que a maioria da população apoie essa ideia, mas apenas de uma minoria determinada. Essa classe dominante pode moldar a imaginação da maioria, que é o que o Trump está fazendo agora, uma vez que por décadas tivemos uma espécie de direita muito frágil quando se trata de impor sua vontade ao poder executivo. E agora ele está mostrando ao país que, ei, peraí, ele existe. Ele está comprometido com o poder executivo para exercer poder dentro do seu ramo. Ninguém pode negar que a natureza da política é agonística. Há uma luta nela. Após ter ocorrido o debate, se você o ganhar, você ganhou. A partir daí, você simplesmente impõe sua vontade sobre aqueles que discordam. Muito bem. Então, Martin, o sábado se tornará a grande questão. Porque é a própria essência do autoritarismo com relação a por que você tem o direito de ditar a moralidade. Essa é a questão central, mas também a marca da besta. É o sinal papal. Todos devem ouvir o que o Papa diz. Agora, até que ponto eles estão dispostos a se tornarem militantes nesse assunto? Vamos ver o que Mark Meckler diz sobre isso. Acho que a coisa mais importante que a igreja fez e que foi muito prejudicial foi trocarmos a retidão e a verdade pela empatia e tolerância. Os princípios mais exaltados das igrejas que eu visito são a empatia e a tolerância. Mas empatia e tolerância ao mal é intolerância. Veja, isso é algo que eu sempre digo, mas que acabou tornando-se controverso. Mas cada vez mais pessoas acreditam que temos que nos tornar menos tolerantes. Somos tolerantes demais, como povo e como nação. E veja, existe precedente bíblico para isso. Na antiga Israel, esse tipo de comportamento não era tolerado. Não toleravam isso na época de Jesus. Jesus foi muito direto sobre esse tipo de coisa. Só que hoje a gente ensina essa mentalidade agradável e higienizada. Eu diria que hoje a gente ensina uma versão feminina de Jesus. Mas Jesus foi um homem que fez um chicote com sua própria mão e entrou lá chutando as mesas, gritando com as pessoas, chamando aqueles homens de víboras por estarem pecando contra a lei de Deus. Só que nós hoje não fazemos isso. Pelo contrário, dizemos, hoje os escoteiros são gays, vamos respeitar a escolha deles. Bom, eu posso tirar os meus filhos dos escoteiros. O problema é que se eu tirar os meus filhos de lá por causa disso, vão me chamar de intolerante. Mas nós temos que ser intolerantes. Veja a história dos Estados Unidos da América. Veja a fundação deste país. Eu não estou sugerindo que devemos fazer isso, mas na fundação deste país, a maioria dos estados, as colônias daquela época, tinham leis que exigiam que as pessoas fossem às igrejas aos domingos. Eles não toleravam descrentes. Então essa ideia de que devemos aceitar tudo e todos, isso é uma ideia moderna. Isso vem de Satanás, está destruindo o nosso país. Parece que estamos voltando à Idade Média, Martin. O que ele disse não soa bastante como um decreto dominical? Sem dúvida. É o que temos dito às pessoas há muito tempo. Os Estados Unidos não está se tornando católico? Sim, com certeza. O Café da Manhã Nacional Católico de Oração se destaca como um evento visível e lembrete de que fé e vida pública não são coisas separadas. Colocamos em tuas mãos as almas dos pais fundadores e de todos os presidentes anteriores. Confiamos à proteção de tua Mãe Maria, as almas daqueles que servem em nosso exército, e, por sua intercessão, a vida civil de nossa nação e paz duradoura em nosso mundo.
em virtude de sua dolorosa paixão, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em virtude de sua dolorosa paixão, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Com estes sentimentos, confio todos os presentes à intercessão de Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. Hallow é o aplicativo católico número 1 do mundo. O Hallow tornou a reza mais fácil não só para as pessoas que já sabem rezar, mas para aqueles que não estão familiarizados com a oração estruturada. Hoje podem aprender a fazer isso de forma completamente acessível e sem intimidação. Em dezembro passado, fui o primeiro presidente a comemorar a festa da Imaculada Conceição. Hoje me orgulho de ser o primeiro presidente a honrar a festa de São José. É reconhecimento a um dos maiores santos que já existiram. Tenho o prazer de informar que na noite passada o Congresso aprovou por unanimidade e consentimento unânime designar o dia 17 de maio como Dia Nacional de Oração e Jejum. O ódio contra o povo judeu é repugnante e desprezível. Uma afronta ao Sagrado Coração de Jesus. Não só o atual vice-presidente é católico, como todos os candidatos viáveis atualmente. Os candidatos viáveis dos dois partidos à presidência de 2028 são católicos batizados. Poucos de nossos antepassados poderiam ter previsto isso. Somente uma fé inabalável na providência poderia permiti-lo. No entanto, aqui estamos nós, um quarto de milênio depois, um povo e um lugar tão improváveis, mas perfeitamente adequados um ao outro, que não apenas católicos podem se tornar presidentes, mas até um americano pode ser papa. Muito obrigado. Há muitas vozes raivosas por aí tentando nos convencer de que deve haver a separação rígida entre a igreja e o Estado. É uma frase que se repete com frequência, mas que raramente é compreendida corretamente. Eles pegam essa frase e a distorcem. Jefferson claramente não pretendia dizer que essa separação deveria impedir que a religião influenciasse nosso governo e vida pública. Pelo contrário, os fundadores queriam proteger a igreja e os cidadãos religiosos de um Estado invasor e não contrário. Nossos fundadores entenderam que uma sociedade livre e uma república saudável dependem de virtude religiosa e moral, não apenas porque essas coisas ajudam a prevenir o abuso de poder, mas também porque essas convicções tornam possível preservar nossas liberdades essenciais. Martin, por acaso a ferida mortal do catolicismo está sendo curada? O espírito de profecia diz que a América protestante iria estender a mão para agarrar a mão do catolicismo, e vemos isso muito claramente. Também tem aquele seriado The Chosen, cujo ator Jonathan Roumie, que interpreta Jesus, diz que ele carrega uma responsabilidade espiritual pesada ao representar a crucificação de Cristo. Foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Qual é a história dele como um católico devoto? E qual foi o preço físico e emocional pesado que isso lhe custou? Passei muito tempo pedindo ao Senhor que me mostrasse o que Ele queria que as pessoas vissem e queria que as pessoas vivenciassem isso. E, se fosse possível, para que eu experimentasse uma fração do que Ele passou, disse Roumie. Eu estava disposto a me oferecer desta forma, e Ele me proporcionou algumas experiências realmente desafiadoras no set, física e emocionalmente. Bom, basicamente, ele está insinuando que pode contribuir, mesmo que de forma modesta, para a expiação dos pecados das pessoas. Basicamente, este é o conceito do tesouro no catolicismo romano, porque ele pode pegar do mérito e da dor dos santos e aplicar esse mérito a você, como se fosse uma indulgência. Martin, isso é a negação absoluta do sacrifício pleno, total e completo de Jesus Cristo. Este é o puro catolicismo. E então eles estão propagando orações ritualísticas, nas quais você lê livros de orações e acaba se ritualizando. Mas orar é ter uma conversa com Deus como seu amigo. É uma questão pessoal, não é um ritual.
Se você torna a oração um ritual, você perde completamente o relacionamento com Deus. Não há uma fórmula que você tem que seguir à risca. 10 dessas orações, 5 daquelas, 3 da outra, e aí Deus vai me Ou se ouvir. você se enrolar em um nó, a posição de lótus, para que ele finalmente veja que você está falando sério. Ou leia uma passagem 100 vezes seguidas. Não sejam como os pagãos que repetem a mesma coisa sem parar. Então, Martin, isso é puro catolicismo se infiltrando. É uma mentalidade católica. E até onde isso vai? Quem poderá domar o Trump? Está surgindo um candidato improvável. A Igreja Católica. Não. Ele é um representante da Igreja Católica. Ele não se ajoelhou diante da estátua de João Paulo II? Ele é como um procurador dela. Ele também já disse várias vezes que é o presidente mais pró-católico que já existiu. O que os Estados Unidos precisa urgentemente agora, metaforicamente falando, é de um campeão nacional, uma espécie de São Jorge moderno para matar o dragão, salvar o povo e garantir o triunfo do bem sobre o mal. Quem, na verdade, poderia preencher esse papel de salvador moral? Apresento-lhes o Papa Leão XIV, o Papa americano. Já começou? Claro que sim. Muito bem, vamos tentar concluir esta edição do programa. Vamos agora chegar aos detalhes sórdidos. O homem que veremos no próximo vídeo é o homem que liderava a organização antiterrorista nas Américas. E ele renunciou recentemente. Isso causou um grande alvoroço. Ele teve uma conversa com o Tucker Carlson e é interessante o que ele tem a dizer. Vamos analisar alguns aspectos. Além de falar sobre a guerra do Irã e por que ela nunca deveria ter acontecido e por que ele renunciou e todas essas coisas, há detalhes importantes, que é o que eu gostaria de analisar. Aí o Charlie Kirk foi assassinado, publicamente, de uma forma horrível, e nem sequer nos foi dada permissão para investigar isso. Charlie Kirk era um dos conselheiros mais próximos do presidente Trump. Ele também se posicionou fortemente contra uma guerra no Irã. Ele estava no Salão Oval durante o período que antecedeu a Guerra dos 12 Dias. Eu não era próximo do Charlie Kirk, mas ele foi muito gentil comigo quando eu estava concorrendo ao Congresso. Ele me apoiou muito. Então a gente se conhecia. A última vez que eu o vi neste mundo foi em junho, na ala oeste, na escadaria. Eu o cumprimentei, ele me olhou nos olhos e disse bem alto, porque você sabe, é pequeno ali, então as coisas ditas ali acabam saindo alto, mas ele disse, Joe, não deixe uma guerra contra o Irã acontecer. Bem alto. Então ele sabia disso. E ele foi embora, creio que para o Salão Oval. Portanto, quando um dos conselheiros mais próximos do presidente Trump, que está defendendo abertamente a nossa causa, não quer entrar em guerra contra o Irã, querendo que nós ao menos repensemos nossa relação com o país de Israel, e aí de repente esse homem é assassinado publicamente, e não nos é permitido nem sequer fazer uma investigação. Essa é uma questão, algo que temos que considerar. O que você quer dizer com não podemos fazer perguntas sobre isso? Fomos informados de que o atirador, esse tal de Robinson, era um atirador solitário, e talvez seja mesmo. Mas a investigação, da qual participei do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, foi interrompida. Nos impediram de continuar investigando. O FBI diz que ele fez isso porque queria deixar toda a investigação para as autoridades do estado de Utah. Era algo muito delicado, mas ainda havia coisas para investigarmos. Eu não posso dar detalhes, mas ainda havia conexões que precisávamos investigar. Veja, eu não estou tirando nenhuma conclusão. Eu não estou dizendo que por causa disso outra coisa aconteceu. Não é isso. Mas apenas que perguntas ficaram sem respostas. E por causa das mensagens de texto que foram tornadas públicas, sabemos que Charlie estava sob muita pressão por parte de doadores pró-Israel. E sabemos que o Charlie aconselhava o presidente Trump contra essa guerra do Irã. E sabíamos, ao final da Guerra dos 12 Dias, que os israelenses iriam voltar e nos pedir para retornarmos à guerra. Há duas questões aqui. Ele está dizendo que Charlie Kirk se posicionou contra uma guerra contra o Irã. Mas ele também fez outra coisa. Ele também defendeu o sábado. Ele acreditava na guarda do sábado da mesma forma que os judeus guardam.
Agora, dentro do pensamento judaico, isso é permitido? Pelo que você explicou anteriormente, não. Não. Então há duas questões. Se ele aderisse à maneira como os judeus guardam o sábado e aderisse ao dia em si que eles guardam o sábado, isso também seria um problema para o mundo cristão? Sim, porque eles querem o domingo. Muito bem, então há dois problemas. Ele não disse isso explicitamente, mas insinuou que há algo mais profundo na morte de Charlie Kirk que não sabemos. Na verdade, ele está insinuando que pode haver algum envolvimento israelense. Porque essa mentalidade específica é problemática, não apenas para o judeu e para a ideia sionista judaica, mas também problemático para os cristãos. A esposa dele defende a forma como os judeus guardam o sábado ou ela defende o domingo? O domingo. Porque ela é católica romana. É uma mudança repentina, não é? Sim, nós mostramos a cerimônia e tudo mais. Ela defendeu claramente o domingo e o domingo. Então Charlie Kirk tinha dois problemas. Em primeiro lugar, ele se opôs a esse tipo de guerra. Portanto, ele se opunha a essa expansão judaica. E também, implicitamente, contra o acordo abrâmico, em certo sentido. Em segundo lugar, ele estava defendendo algo que era problemático para os cristãos. Então, esse homem aí insinuou que há mais coisa escondida por trás da história. Esta é uma conversa muito interessante, onde o Tucker Carlson está falando sobre essa guerra e sobre Israel, e ele está conversando com uma pessoa a partir de uma perspectiva chinesa. Agora, essa pessoa tem muitas coisas interessantes a dizer, além do impacto econômico e todas essas questões. Ela está dizendo que uma nova ordem pode surgir disso, e ele fez perguntas interessantes. Vamos assistir. Bom, o que eu faria, basicamente, é reunir todo mundo, a Rússia, China, Irã. Olha, chegou a hora de uma nova ordem mundial, na qual somos parceiros nesta relação. Antes, os Estados Unidos eram uma potência hegemônica. Antes, o dólar era a reserva mundial. Mas agora, o que queremos fazer é abrir um diálogo onde todos sejam respeitados, onde os Estados Unidos não são mais o agressor, mas um parceiro disposto a criar uma nova ordem econômica que beneficia todos, e não apenas alguns. Bem, Israel já não se comporta de forma racional. Está meio que tomado por uma febre escatológica. Se você assistir a alguns vídeos de Israel, verá rabinos circulando por aí dizendo que essa guerra no Oriente Médio, embora esteja destruindo Tel Aviv, é boa, porque vai nos levar à vinda do Messias. Eles acreditam, portanto, que é quando Israel está sob maior pressão, quando a própria existência de Israel estiver ameaçada, que Deus intervirá, porque os judeus se unirão novamente como nação, e eles acabam se unindo e renovando sua fé em Deus. E quando Deus vir essa fé confiante, absoluta do povo judeu, Deus salvará esse povo, enviando o seu Messias para redimir o povo judeu. Então, na verdade, questões seculares e temporais não importam. Nesta guerra, o que realmente importa, o que está por trás dela, é a divindade, é o nosso relacionamento com Deus. Portanto, o que importa é a fé, e nem fará muita diferença se usarem bombas nucleares. Eu não acho que possamos superestimar a influência da escatologia na política americana. E veja só por quê. Cerca de 1/4 dos americanos são evangélicos. Muitos deles são sionistas cristãos. Eles acreditam, portanto, que Israel é crucial, é a peça-chave para alcançar o plano de Deus e o retorno de Jesus. Você provavelmente já conhece o John Hagee, que dirige uma organização chamada Cristãos Unidos por Israel. São 7 milhões de membros. São pessoas que estão financiando grande parte dos conflitos no Oriente Médio.
em Israel. São eles que financiam os assentamentos na Cisjordânia. Então, o sionismo cristão é uma força extremamente poderosa na América. Então, a sua pergunta foi: como chegamos até aqui? A resposta é que este é um plano que já tem estado em andamento, podemos dizer, há séculos. É uma história muito complicada, que envolve diferentes grupos religiosos entre os judeus. Septim Franks, Shabbat Lubavitch, que você falou, também envolvem os maçons, cavaleiros templários e Rosa Cruzes. Envolve os jesuítas. Então você tem essas diferentes sociedades seculares com diferentes sociedades religiosas trabalhando juntas há séculos para alcançar esse plano para o fim do mundo, que anuncia a era messiânica. E esse plano tem diferentes componentes, mas os componentes básicos são a criação do Estado de Israel, que ocorreu em 1948, e agora a construção do terceiro templo, que requer a destruição da mesquita de Al-Aqsa, o que poderia acontecer durante esta guerra. Eles também falam sobre a guerra de Gog e Magog entre Israel e o mundo inteiro. Então viria o Messias judeu e a criação do grande projeto de Israel, o retorno de todos os judeus da diáspora. Então, esse plano possui diferentes componentes, e se você observar apenas os eventos geopolíticos, nós estamos vendo tudo isso convergindo hoje. Todos esses eventos estão se desenrolando. Então parece que realmente existem essas forças obscuras poderosas atuando nos bastidores. Não sabemos quem são, mas vemos que são capazes de controlar a geopolítica de certa forma para cumprir o seu roteiro escatológico. Você acha que ele assistiu a nossa série Ataque Total? Com certeza. E se ele não assistiu, as informações que ele passou são muito consistentes. Sim. E talvez até mesmo ele assista o E aí, Professor? Ou poderia começar a assistir? Sim, acho que precisamos trazer esse homem para nossa equipe. Poderíamos obter um pouco mais de informação. Muito bem, Martin. Esse plano já vem há séculos. Trata-se de uma construção para estabelecer um sistema terrestre de coexistência. É um sistema onde o mundo cristão governa o mundo cristão, o mundo muçulmano, e o mundo judaico obtém um estado para os judeus, onde os judeus retornarão ao seu estado. Ele mencionou o templo e disse que até mesmo aquela mesquita, por causa da guerra, poderia acabar sendo destruída. Talvez por um foguete, ou aparentemente por um foguete. E uma vez destruído, o templo judaico poderia ser reconstruído. É uma possibilidade, independentemente de ser assim ou não. Porque, no fim das contas, há espaço suficiente ali no monte do templo para construírem o templo judaico, mesmo com a mesquita ali. Então, tudo isso é muito interessante. Vamos recapitular novamente. Essa guerra pretende erradicar qualquer pensamento que possa destruir a coexistência pacífica. Trata-se da erradicação de visões extremistas. Ela exclui qualquer visão que não se encaixa na visão deles. Todas as visões conflitantes devem ser eliminadas. Do contrário, não se pode ter um mundo com um bem comum. Mas o pior é que isso é contraditório, porque eles dizem que o jeito deles é o único jeito. Correto. Mas a questão é que o inimigo final é qualquer um que se opõe a essa unidade. E quando eles introduzirem a lei, e como eles mesmos disseram, eles querem legislar a primeira tábua da lei, quando isso acontecer, aqueles que honram o sábado bíblico se tornarão a escória da sociedade, não apenas para os judeus, mas para os cristãos. Agora, vamos deixar bem claro que o papado, junto ao mundo evangélico, estão pressionando por uma legislação dominical. Eles disseram. E que os cristãos realmente devem guardar o domingo. Nós mesmos os entrevistamos e eles nos disseram claramente que os adventistas do sétimo dia deveriam mudar de ideia e começar a entrar em harmonia com o domingo. Sim, porque isso seria muito mais fácil e bem menos doloroso. Foi isso mesmo. Mas vamos deixar bem claro novamente as intenções de Roma.
A maioria dos cristãos presume que o domingo é o dia de culto aprovado pela Bíblia, mas a Igreja Católica Romana protesta, afirmando que transferiu o culto cristão do sábado bíblico para o domingo, e que tentar argumentar que a mudança foi feita na Bíblia é desonesto e nega a autoridade católica. É uma questão de autoridade, Martin. Se o protestantismo deseja basear seus ensinamentos apenas na Bíblia, deve realizar seus cultos no sábado. Na verdade, Roma deixou absolutamente claro que a única denominação protestante consistente no mundo é a adventista do sétimo dia. Porque ela segue a Bíblia. Correto. Eles mesmos deixaram isso claro. Então, eles dizem que ao aceitar o domingo, você está aceitando a autoridade da Igreja Católica. Ao aceitar o sábado, você aceita a autoridade de Jesus Cristo. Mas será que esse Papa está insistindo na questão do domingo? Aqui está um artigo que foi publicado em 15 de março de 2026. Ele foi retirado diretamente da página do Vaticano. É absolutamente legítimo. É a homilia do Papa. Sim, é a homilia dele. Muito bem. Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Será que eles querem dedicar a América ao Sagrado Coração de Jesus? Sim, mas se você cavar um pouco mais fundo, verá que é o Imaculado Coração de Maria. Todos ouvimos os discursos das freiras naquele café da manhã de oração. Era Maria, 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 Maria. Puro catolicismo. Muito bem. Sobre o que foi a homilia do Papa? No interrogatório a que é submetido o cego que agora vê, é sobretudo Jesus quem é posto em julgamento, acusado de ter violado o sábado para o curar. Assim, revela-se outra forma de cegueira nos presentes. Uma cegueira diferente e ainda mais grave. A de não enxergar, bem diante dos próprios olhos, a face de Deus, pela qual trocam a possibilidade de um encontro salvífico pela segurança estéril proporcionada pela observância legalista de uma disciplina formal. Diante de tamanha obtusidade, Jesus não desiste, mostrando que nenhum sábado pode impedir um ato de amor. Afinal, o significado do repouso sabático para o povo de Israel e para nós no domingo, o dia do Senhor, é precisamente celebrar o mistério da vida como dom, diante do qual ninguém pode ignorar o clamor de socorro de um irmão ou irmã que sofre. Portanto, para os cristãos, segundo ele, domingo é o dia. Está acontecendo? Claro, ouvimos agora do Papa, mas já ouvimos o Douglas Wilson, que é um dos cabeças do nacionalismo cristão. Portanto, tanto o lado protestante quanto o católico dizem a mesma coisa. Agora, uma vez que termine esta guerra do Irã, de acordo com a avaliação do nosso amigo chinês, que vimos lá no vídeo, ele diz que pode surgir uma nova ordem mundial em que haja justiça, na qual a Rússia pode fazer parte, e a paz pode reinar no mundo. Talvez a Rússia possa até ser reintegrada à sociedade. Claro, a guerra lá também precisa acabar. Precisamos entrar em um período de paz. As ideologias que falam de exclusividade em termos de salvação devem ser eliminadas. O acordo abrâmico pode ser implementado. E os judeus podem ter a sua pátria e seu templo, o que é uma negação do Messias. Os cristãos podem governar em terras cristãs, e aqueles que desejam guardar o sábado, assim como os judeus guardam, devem se tornar judeus. Se quiserem continuar cristãos, aí não funciona, terão que ser eliminados. Por isso haverá um decreto de morte. Claro, primeiro virão medidas econômicas e depois um decreto de morte. Será que os Estados Unidos, em nome da primeira besta, já estão implementando a ideologia dos jesuítas em termos de Estado judeu e da nova ordem religiosa no mundo? Sim, com certeza. Eu estava pensando no que você mencionou agora sobre se você quiser guardar o sábado, tem que se converter ao judaísmo e ir para Israel. É o mesmo que você disse em suas aulas anteriores sobre as províncias.
as províncias protestantes e as províncias católicas. Se mudasse de religião, teria que ir para outra província, do contrário, seria morto. Isso mesmo. Foi isso que aconteceu na Idade Média. Então, o cenário está prontinho para o dominionismo. Mas o dominionismo católico, onde haverá uma coexistência fraterna com todos os reis do mundo, que na verdade estão unidos contra Cristo. Mas o que dizer do mundo ateu, Martin? E quanto aos chineses? Eles não são um problema. Por que não aceitam Jesus Cristo mesmo? Os judeus não aceitam Jesus Cristo. Os muçulmanos não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus e como Deus encarnado como expiação. Portanto, existe um acordo contra Cristo e contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É disso que se trata esta guerra. E, na minha opinião, este é o passo final rumo à erradicação definitiva de qualquer contra-ideologia. Qualquer ideologia que se interponha contra este grande plano jesuíta de submeter o mundo inteiro à autoridade do homem que governa lá em Roma. Vamos orar. Pai Celestial, estamos testemunhando o ápice da história. Estamos testemunhando um alinhamento dos reis do mundo. Estamos testemunhando a eliminação de qualquer mentalidade contrária a esta ideologia. Seja a ideologia tal como é retratada no Irã, ou seja a ideologia tal como é retratada na mente de um Charlie Kirk, ou uma ideologia tal como retratada na mente daqueles que querem manter os mandamentos de Deus enquanto permanecem firmes na fé de Jesus. E o único em que podemos confiar para nos salvar nestas circunstâncias é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que prometeu retornar e eliminar todos os reinos que se uniram contra o Filho de Deus. Dê-nos coragem para defender a justiça e a verdade, em nome de Jesus. Amém.